Oi pessoal, sou Eduardo Eulálio. Hoje irei falar de uma leitura muito proveitosa que foi a do romance Jantar Secreto, da Rafael Montes, que é um livro de horror e suspense policial que te prende até o final. Inclusive, o final é surpreendente mesmo, porque ao longo da narrativa, algumas passagens iam me instigando, eu achava aquilo incoerente, mas o final explicou tudo é, para mim. E é um livro que eu recomendo porque a linguagem do Rafael Montes é muito fluida e também é uma narrativa contemporânea. Então, muitas coisas que são descritas e narradas em Jantar Secreto são coisas que o leitor comum acompanha no seu dia a dia e também nos noticiários. Até porque o pano de fundo dessa narrativa é a crise econômica, ou seja, Jantar Secreto vai contar a história de quatro amigos: o Hugo, o Miguel, o Leitão e o Dante, que é o narrador dessa história. Esses quatro amigos, eles saíram de uma cidade chamada Pingo d'Água, que fica no interior do Paraná, para para tentar viver com melhores qualidades no Rio de Janeiro, ou seja, aquele velho clichê. Os jovens, principalmente, não veem perspectivas no interior, numa cidade pequena do interior, então o sonho deles é mudarem para uma cidade grande, ou seja, de preferência as maiores do país. Então, esses quatro amigos, eles terminaram o ensino médio e resolveram fazerem faculdade, viverem suas vidas no Rio de Janeiro, cada qual na sua área. O Hugo na área da culinária, ele quer se tornar chefe de cozinha. O Dante, que é o narrador, ele fez administração. E o Leitão, eu não me recordo o que ele fez, mas o Leitão ele é tipo aqueles nerds, ele manja muito de computação, então tanto é que ele é um hacker, ele vive de aplicar pequenos golpes na internet. E o Miguel é enfermeiro, ou seja, esse Miguel é o desses quatro amigos, ele é o mais certinho, mais amigável, mais sensato. Apesar que o Dante, narrador, ele também é sensato, mas ele possui um caráter um tanto duvidoso. Resumindo um pouco a história, Jantar Secreto, o leitor acho que apenas uma leitura de imagens já dá para ter uma ideia do que vai se tratar esse livro e por que esses jantares são secretos. Gostei muito dessa capa, achei super bem sacada a ideia de já sugerir por meio dessas imagens o quão pode ser secreto esses jantares mesmo. Ou seja, eles chegam no Rio de Janeiro, eles alugam um imóvel em Copacabana, zona sul carioca. Então eles vivem lá suas vidas, tentando realizar os sonhos, só que tudo dá errado. Ou seja, nenhum consegue assim ter um êxito na sua profissão. O Dante, que é o narrador, ele tem sonhos maiores, mas ele acaba encontrando um emprego numa livraria, ou seja, vai um simples emprego comum de atender os clientes, ter muita paciência com o pessoal que vai comprar os livros. O Miguel, que é o mais certinho, ele trabalha como enfermeiro, mas no hospital público, com condições precárias. E o Leitão é um caso à parte, porque ele, como eu já falei, ele vive de aplicar golpes na internet, ele é muito obeso, ele é descrito aqui de forma grotesca, como aquelas pessoas que não se cuidam, que abusam de fast food, que não estão nem aí pra nada, e ele vive de aplicar golpes na internet, esse Leitão. Mas na verdade ele tem tipo um trauma. Inclusive essas passagens do trauma foi a parte que mais me instigaram, porque como que um personagem super que não tá nem aí, nem com a própria aparência e nem com nada. Mas ele, em certas passagens, ele escreveu uma carta muito sentimental, contando mentiras, absurdos para sua mãe. Eu achava aquilo um tanto incoerente, mas o final explicou tudo. E já o Miguel, que eu falei que é o super certinho, trabalha como enfermeiro, ok? Já o Hugo é um cara muito um tanto insuportável, porque ele quer ser chefe de cozinha, só que o gênio dele é muito forte, ele se acha o melhor de todos, então ele rapidinho ele treta com alguém no restaurante, então ele vive trocando de restaurante, porque ninguém suporta o gênio dele de se achar o melhor, ou seja, ele é super arrogante, ele é machista, ele é insuportável. Na verdade,
O Hugo e o Leitão são os personagens mais, digamos, insuportáveis de Jantar Secreto. Apesar que o Dante, que é o narrador, ele também, em alguns momentos, ele deixa o leitor um pouco, no mínimo, chateado com a posição dele perante a vida. Ou seja, ele como narrador, ele vai contar a merda que deu a vida deles no Rio de Janeiro. Eles acabaram praticando atos totalmente desumanos. Ele tenta explicar que foi levado pelas circunstâncias, mas em alguns momentos convence, em outros não. Ou seja, Jantar Secreto vai falar de canibalismo. Como leitor pode ter essa ideia apenas pela imagem. E por que, ele deve se perguntar, o leitor, por que esses jantares são tão secretos? Resumindo um pouco a história. Eles tinham que pagar o aluguel, claro, então eles entregavam dinheiro para o Leitão, que é o hacker, fazer o pagamento. Só que o Leitão, ele gastou todo o dinheiro que era para pagar o aluguel com uma garota de programa. Então, ou seja, a um certo momento, o senhor da imobiliária intimou o Dante, que foi quem fez o negócio, para uma reunião, e nessa reunião ele falou: vocês estão com 6 meses de aluguel atrasado. Se vocês não conseguirem esse dinheiro, que já seria algo em torno de quase 30 mil reais, porque afinal era Zona Sul, Copacabana, então era muito dinheiro, era um aluguel deveras alto. Então eles colocaram o Leitão contra a parede. Como que ele pôde gastar o dinheiro do aluguel com uma prostituta, enfim, um barraco daqueles. Mas a única solução que eles resolveram para juntar essa grana do aluguel e não serem despejados e voltar lá para Pingo d'Água, para o interior, derrotados. Então eles resolveram organizar jantares secretos, e que, por uma brincadeira de muito mau gosto do Leitão, esse jantar seria a base de canibalismo. Então, por isso que eu falei que é uma história de horror. Em alguns momentos o leitor fica estarrecido com o absurdo dessa história. Afinal, o canibalismo é um absurdo mesmo, e a todo tempo o Dante tentando se convencer e convencer o leitor de que essa situação, essa coisa do canibalismo não é tão absurda assim, porque o ser humano, em situações extremas, ele já praticou o canibalismo, mas em situações de extrema mesmo. E também ele tenta mostrar o quanto que o homem é carnívoro, porque ele come a carne que ele come foi da vaquinha ou da galinha e assim por diante. E tem uma coisa também que é um recurso que se repete ao longo do texto, que é nessa do Dante tentar justificar essas atitudes de jantares secretos. Geralmente ao final, no começo dos capítulos, ele coloca assim: em certa vez no banheiro público havia tal frase. Aí tem até, deixa eu ver se eu acho alguma frase aqui, vamos lá. Diga-me o que tu comes, que te direi quem és. E assim por diante. Então ele vai repetindo ao longo do texto poemas, e ele coloca que viu certa vez no muro ou no banheiro público. E também eu gostei desse livro porque ele tem uma consciência social muito presente na narrativa. Ou seja, os jantares secretos. Os jantares secretos são promovidos pelos 4 amigos, mas quem são os clientes desses jantares? A classe alta, pessoas da mais alta estirpe, advogados, artistas, só magnatas mesmo. E quem é a partir de que esses jantares são feitos? Quem que é o jantar? As pessoas consideradas a escória da sociedade, ou seja, pessoas que essa empresa que organiza esses jantares argumenta que ninguém sentirá falta deles ou delas. Então eles, a partir de atitudes totalmente desumanas e inescrupulosas e horríveis mesmo, eles conseguem um material, digamos, para fazerem esse jantar a partir de pessoas que de certo modo incomodam a eles. Então essas partes, esses capítulos são horripilantes mesmo. No mínimo o leitor sente um embrulho no estômago com tanta desumanidade, digamos assim,
e violência mesmo. E inclusive tem uma frase aqui, dessas mais uma dessas que o Dante fala, certa vez no banheiro público havia tal frase, a carne mais barata é a carne negra, que é a famosa música da Elza Soares. Então é por isso que eu falo que é um livro de consciência social sempre presente. E inclusive esse livro eu posso incluir ele no desafio livrado que eu me propus participar na categoria livro com ilustrações, porque ele possui algumas ilustrações, poucas, mas tem. Aqui uma que inclusive aqui é o capítulo que muitos leitores mais gostaram, que é uma conversa de WhatsApp. Tá aqui com meme e tudo. Claro, quem colocou esse meme foi o Leitão, que é o hacker. E o personagem que mais te dá raiva é o Leitão mesmo. E eu também gostei desse livro porque ele tem referências da cultura pop, na música e na literatura mesmo. Tanto é que uma das personagens mais interessantes chama-se Cora, em homenagem à poeta Cora Coralina. E esses 4 amigos, eles têm um carro chamado por eles de Bukowski. Então é um livro que eu recomendo muito, é um horror e suspense que vai te prender do começo ao fim, inclusive eu li em 3 dias. E essa leitura eu li porque eu vi um vídeo no canal Livros e um Pouco Mais, do Diego, e me interessou muito. Eu vou até deixar o link para o canal dele, porque foi a primeira resenha que eu vi que me deixou curioso, não é? Então essa é a minha dica de hoje, Jantar Secreto, do Rafael Montes, um escritor bem conceituado, que já foi traduzido para vários idiomas e que muitos leitores jovens gostam da narrativa dele. Então eu vou ficando por aqui, tchau!